Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, programa oficial do TCE Ceará, o programa onde você vê o aprofundamento de questões importantes da Corte Cearense, não é isso, Carol? Ou ligadas aos tribunais de contas como um todo. E é por isso que hoje vamos conversar sobre uma rede. E não é uma rede simples, é uma rede das Secretarias de Tecnologia da Informação. Por isso vamos dar aqui as boas-vindas à nossa secretária, Karami Arruda. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Karami. Obrigado por você reservar um tempinho da sua agenda aí super corrida para conversar com a gente sobre essa conquista, né, da STI, não só daqui do Ceará, mas de toda essa rede, para a gente conversar que rede é essa, que prêmio foi esse. E já quero adiantar aqui, Carol, os meus parabéns, que a gente conhece aqui o esforço que vocês fazem para manter toda essa infraestrutura. Toda essa infraestrutura. Eu agradeço, sempre é uma alegria muito grande compartilhar. E a Rede STI, ela é a união, ela é o conjunto de todos os secretários, os líderes de tecnologia dos tribunais de contas, né, os CIOs. E esses líderes se reúnem em um ambiente colaborativo, contínuo. Então, nós temos as nossas ferramentas de trocas, onde a gente está sempre compartilhando as nossas experiências, os nossos saberes, as nossas conquistas, mas principalmente as boas práticas e as dificuldades que a gente vai encontrando. Então, é um ambiente muito positivo, onde a gente potencializa muito o tempo e as práticas, porque o caminho que um já percorreu, que não deu certo, que precisou ser ajustado, à medida que isso vai sendo compartilhado, que a gente não repete erros e que a gente pode replicar também estratégias. Situações novas que acontecem, novas, né? Porque os tribunais, eles têm situações similares, não é? E as soluções normalmente são similares. Muitas vezes não dá para a gente replicar uma solução, porque a infraestrutura de cada tribunal ela é diferenciada. Mas dá para a gente replicar o aprendizado, o conhecimento, o processo. Muitas vezes dá também para a gente replicar uma solução. Então, o ganho é muito grande. Ganho financeiro de diminuição de custos, ganho em tempo, e ganho principalmente em prover soluções mais inteligentes. Então, eu diria que essa rede, o principal objetivo dela é construir essa inteligência coletiva. E essa inteligência coletiva, ela repercute num ganho para a sociedade. E, Karami, a categoria que vocês foram premiados foi parcerias estratégicas. Como é que essa união entre os diferentes tribunais de contas conseguem superar os desafios do dia a dia? As mudanças tecnológicas, o advento da IA, ela tem trazido uma dinamicidade, uma velocidade incrível de ofertas de tecnologia. E ela também tem colocado na mão dos usuários ferramentas de construção que antes somente especialistas faziam. Por trás disso, está uma exigência de uma ambiência de governança muito mais complexa. Porque antes você tinha um ambiente controlado, hoje não. Por mais que a gente implemente as métricas, as normas da governança de tudo isso, a complexidade hoje é muito grande e muito dinâmica. Então, compartilhar esse aprendizado é a gente fazer mais com menos. É muito rica essa nossa troca e ela praticamente ela é diária. Quando a gente está em algum sufoco, a gente coloca lá no nosso grupo, olha, eu estou passando por isso, alguém já passou, tem alguma dica? Então, assim, isso é diário, essa troca, essa atitude, essa conexão, e ela faz um diferencial muito grande no nosso dia a dia, e o ganho é muito grande para o tribunal. Antes de a gente falar do prêmio, né, que foi agora em São Paulo, só para não errar aqui, viu? Expogolv Brasil 2026. Eu queria te perguntar, Karami, que eu vejo assim, a sua empolgação e essa rede, eu vejo como ela se mantém forte, né? Eu sei que as boas práticas fortalecem, mas a minha pergunta vai só um pouquinho além. Os erros deixam vocês assim, mais casca grossa assim, do que está por vir? Porque como você mesmo falou, a IA trouxe uma velocidade assim, absurda
nos erros, mas principalmente nos acertos, né? Sim. O nosso grande desafio hoje, diante da IA, como área de tecnologia, é, primeiro, conectar o que está sendo desenvolvido ao real propósito da instituição ou do setor. Isso realmente vai trazer, vai agregar valor ou é mera inovar por inovar? Então, esse é um ponto qualitativo, né, dentro desse universo. E o segundo, se realmente vai agregar valor, se o custo-benefício justifica, né? Como é que fica a questão da segurança, né? Da segurança então, de dados, da informação. A segurança, a cibersegurança, porque as plataformas de IA, elas trazem um vazio que ainda não está totalmente explorado, é desafiante e é muito contínuo e muito avassalador. Então, essa troca, principalmente a nível de cibersegurança, está exigindo da gente uma maior presença entre nós, principalmente na orquestração das falhas que ocorrem. Então, tem agregado muito valor. O tribunal tem caminhado bem e, recentemente, a gente foi apresentar em um dos tribunais essa nossa... Foi nem nos tribunais, foi no encontro das redes que houve logo depois do encontro de IA, né? Que os tribunais realizaram em BH. A gente teve um encontro das redes e o Tribunal de Contas daqui do Ceará foi compartilhar a sua experiência e a sua maturidade em cibersegurança, que nós saímos de um índice inicial de maturidade de 13% para um atual índice de 61%. Isso é um ganho avassalador, fruto de muito trabalho e de muito apoio da nossa presidência e das nossas áreas estratégicas. Então, a gente pode dizer assim que esse reconhecimento, né, que vocês receberam, conquistando o 3º lugar no Prêmio Brasil de Gestão Pública 2026, é o mais... É menos de um produto, um projeto, e mais pela experiência de trabalho em rede entre os tribunais de contas? Eu diria que esse prêmio é o reconhecimento de uma quebra de um paradigma, de se trabalhar na lógica da competição entre instituições para a construção de uma lógica de colaboração em rede. O valor público disso, o valor social disso é muito grande, porque a gente une os saberes, a gente une uma inteligência isolada, construindo uma inteligência coletiva, provendo soluções, aprendizados, estratégias muito mais eficientes, muito mais rápidas, muito mais céleres. Então, o ganho social ele é muito maior do que um resultado entregue. Ele é uma construção de uma nova cultura, uma cultura de colaboração que deve ser a base da construção de uma sociedade, a base da construção de governo, né? Tudo sai da sociedade, todos os investimentos. Então, isso deve ser somado, conectar conhecimento, conectar competências, conectar saberes resulta em soluções que, se fossem construídas de forma isolada, seriam muito menos eficazes, muito menos eficientes. Então, eu acredito que o maior ganho e o que foi percebido pelos analistas, né, pela banca que avaliou, foi essa mudança cultural, premiar essa entrega que tem um valor social imenso para a sociedade brasileira. Muito bom, viu, Carol, escutar isso que a Karami acabou de falar, porque eu acho que sintetiza muito uma frase que foi dita na premiação. Vou até ler aqui para todo mundo poder entender como é forte. Abre aspas. A colaboração é a tecnologia mais poderosa para transformar a gestão pública. Eu acho que todo esse conceito se resume nesta frase, né, Karami? É porque tecnologia não é ferramenta. Tecnologia é a união de ferramenta com pessoas e processos. E se as pessoas e as instituições não colaboram, o cerne, o pertencimento e a inteligência, ela não gera transformação. Ela morre. Ela morre. Ela não gera transformação. Quem transforma
Quem transforma é a colaboração. Por quê? Porque a colaboração gera pertencimento. E essa colaboração, quando ela é ampla, quando ela não se limita a uma instituição, quando ela soma toda essa inteligência coletiva, o potencial dela é muito maior para gerar soluções eficientes, para gerar valor social. Eu acho que não tem um canto melhor para essa rede do que a própria Tricom, né? Eu acho que a Tricom faz essa movimentação muito bem, né? Ela consegue, como você estava falando, ela consegue orquestrar isso muito bem e dar um arcabouço de trabalho. É o papel dela, né? Que é o papel dela. Olhar para todos os tribunais, potencializar, né, todas essas competências, todos esses talentos. Fortalecer a rede. Fortalecer a rede. E a nossa rede, ela já existia há muito tempo. E essa compreensão, a própria necessidade da nossa área, que ela é muito dinâmica e ela é muito complexa e ela é muito desafiadora, ela fez com que a gente se buscasse mais. A nossa necessidade gerou essa grande virtude, que é dar as mãos e construir um Tribunal de Contas mais forte, mais eficiente, resultando nessa rede que gera um ganho para todos os tribunais. E Karemi, quais seriam as suas últimas considerações com relação a esse trabalho em rede que foi desenvolvido? Talvez a sociedade nunca conheça os bastidores da rede STI, nem das áreas de tecnologia que os tribunais possuem, mas eles vão conhecer os resultados de tribunais gerando muito mais benefício para a sociedade, né? Construindo uma sociedade, um governo, né? Não poderia dizer um governo, mas instituições mais eficientes, mais éticas, né? Mais proativas, aplicações, informações mais acessíveis, mais transparentes. Todo esse benefício que os tribunais de contas geram para a sociedade, por trás tem a colaboração muito grande da tecnologia. E essa rede está por trás disso, né? E essas áreas de tecnologia que se esforçam muito em gerar soluções mais eficientes para a nossa sociedade. E é para isso que a gente trabalha, né, Karemi? Infelizmente, precisamos, né, encerrar. Encerramos assim bem, né, com que belas palavras, Karemi. Eu acho que... Em tom propositivo, né? Em tom propositivo. E eu acho que é como eu falei aqui, né? É para isso que a gente está aqui, né? Para isso que os tribunais de contas trabalham. É por isso que existe a rede de STI. E eu quero deixar aqui, em nome do Tribunal de Contas do Ceará, do Conexão Cidadão, os nossos parabéns, né? Eu acho que incentivos como esse que dão um gás a mais para a gente poder crescer, criar novas iniciativas, né, Carol? Exatamente. Até porque os tribunais de contas lideram pelo exemplo, né? Exatamente. Os tribunais de contas valem ouro e a sociedade precisa saber disso. E trabalhar para isso, porque o tribunal ele faz uma grande tarefa que às vezes é muito sutil. Ele constrói uma sociedade ética. Verdade. Isso significa dizer que os recursos que forem disponibilizados vão ser aplicados para aquilo que foram alocados. Isso tem um ganho social que todo brasileiro merece saber e valorizar, né? Então, é isso que nos motiva, é ajudar nessa construção. Obrigado, Karemi, mais uma vez pela sua presença. O Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha aprendido, como a gente aprendeu, né, Carol, da importância do trabalho em rede. Do trabalho em rede, da colaboração. E como isso atinge diretamente a você, cidadão, a você, jurisdicionado, que acompanha o trabalho da Corte Cearense. Conexão Cidadão fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais do Tribunal de Contas e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Até o próximo programa.